Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast aqui da plataforma Solution, nosso SoloCast, né? Disponível aí nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. Hoje vamos falar sobre como criar uma transformação digital na sua vida. A transformação digital ela não é mais uma questão de e se acontecer, mas sim uma questão de quando vai acontecer, e a resposta é bem clara e a gente consegue acompanhar todos os dias. É agora, né? Ela já está acontecendo. E para falar sobre isso, uma dupla que eu não tinha dúvida nenhuma que seria um sucesso aqui no SoloCast, professor Rafael Terra e Marcelo Teixeira, sejam muito bem-vindos novamente ao SoloCast. Muito obrigado, Juliana. Vai ser um prazer falar de um assunto aí tão instigante, né? Que entre aspas, palavra da moda na pandemia, né? Toda empresa teve que pensar numa transformação digital. Só que o interessante da nossa conversa, né, é que a gente não vai falar de empresas, nós vamos falar de pessoas, né? Como as pessoas criarem essa transformação digital nas suas vidas, né? Então, não tenho dúvidas aí que vai ser um bate-papo bem instigante. Sem dúvida. Olá, Rafael. Prazer estar aqui com você novamente, Juliana. E é interessante, né? Na abertura, a Juliana comentou em que momento a transformação digital acontece. Parece que é uma fronteira, né? Que a gente tem que vencer. E, na realidade, a gente está imbuído de transformação digital desde o momento em que a gente faz uso de tecnologias digitais. Então, muitas vezes, sem perceber, a gente já transformou os nossos hábitos, os nossos comportamentos, a partir da utilização das tecnologias digitais. Eu acho que deve ser interessante a gente debater e trazer aí um pouquinho da nossa vivência naquilo que pode ser feito para otimizar essa nova ambientação digital nas nossas vidas. Vai ser um prazer debater com você. Bom, prazer falar contigo também, Marcelo, desse assunto tão instigante, né? Até porque durante a pandemia, muitas empresas tiveram que acelerar esse processo de transformação digital, né? Porque é aquela coisa, ou me transformo, ou transformo a minha empresa, ou eu realmente não vou ter mais como sobreviver, porque todo o universo, né, foi para o consumo do digital, né? Então, a primeira questão de se falar de transformação é falar sobre aceleração, né? O quanto transformar tanto uma pessoa, uma empresa, digitalmente é, de certa forma, acelerar processos, né? Eu não perder mais tempo com algo que eu posso, de certa forma, comprar uma tecnologia, me unir uma tecnologia que vai conquistar aquele objetivo mais rápido, né? E por isso, inclusive, eu acho muito instigante o nosso título aqui do bate-papo Transformação Digital para a Vida, porque eu costumo dizer que quando realmente a gente consegue ver que a gente pode transformar alguns processos da nossa própria vida profissional, além de a gente ter mais ganhos, né, porque há uma potencialização, a gente também, de certa forma, agiliza até ganhos psicológicos, emocionais, né, porque quando a gente consegue chegar mais rápido a algo, ou de forma mais inteligente, né, o nosso ganho emotivo, emocional também é muito grande. Então, é esse o nosso bate-papo, né? Como transformar alguns processos da nossa vida, e principalmente da nossa vida profissional, aí a partir do digital. Porque lembrando, né, gente, se fala muito, foi a palavra da moda total durante a pandemia, empresas fazendo a transformação digital. Só que eu sempre digo, né, uma empresa ela nunca vai fazer uma transformação digital se alguém dentro da empresa, um CEO, um colaborador, um diretor, enfim, alguém que tem esse poder dentro da empresa, né, não se transformar também. Tudo começa pelo pensamento, né? Então, eu digo, o primeiro pilarzinho da transformação digital é repensar a nossa vida e o nosso negócio, né? Se eu não repenso, se eu não paro e penso em como é o meu processo do passado e como eu quero que o meu processo do futuro seja, eu não estou fazendo transformação digital. Então, primeira questão, né, gente, é a gente olhar sobre o foco que a gente quer transformar.
Eu digo que uma pessoa, ou mesmo uma empresa, ela não deve pensar numa transformação de imediato total, porque a gente foca no todo, a gente não foca em nada, né? Eu tenho aquela frase muito certeira, né? Que aquilo que a gente foca cresce. Então, eu acho que a primeira questão de a gente pensar e começar o bate-papo aí é que transformação digital é muito descobrir aquele pontinho, aquela parte da nossa marca que a gente quer potencializar, ganhar uma velocidade, certo? Já me alonguei aqui na introdução, Marcelo, mas o que tu me ajuda nisso tudo? Não, bacana, bacana. Até porque, né, muitas das temáticas que surgem no ambiente digital e, sobretudo, influenciadas pela pandemia, elas precisam ser bem definidas para que a gente alinhe, né? Então, a gente está falando efetivamente de uma transformação ou uma mudança de processos. Processos que antes eram feitos sem o apoio das tecnologias e que agora passam a ser feitos com o apoio das tecnologias. E como a gente tem a preocupação de entender como isso pode trazer benefícios para a gente no dia a dia, né? Eu acho que o início, né, é efetivamente entender que tipo de tecnologia é favorável para o meu dia a dia. Eu costumo sempre observar, né, as mudanças comportamentais. Moro aqui em São Paulo e a gente percebe de uns anos para cá, por conta desse grande volume de tecnologias na vida das pessoas, a gente percebe que muita gente, na parte da manhã, sobretudo, quando você está no trânsito, você olha no carro do lado, a moça está terminando de se maquiar, eu já vi alguns rapazes fazendo a barba no carro, isso acontece dentro do metrô, do ônibus, por quê? Porque está faltando tempo. Então, o uso das tecnologias traz um sentimento de compressão do tempo. O primeiro ponto importante na nossa transformação digital é a gente entender de uma maneira bastante clara, para não se frustrar, que a apropriação das tecnologias, ela demanda certo tempo que a princípio nós tínhamos disponível. Então é aquele sentimento de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de não terminar várias coisas, porque a tecnologia está muito próxima, está muito presente. E o início de qualquer transformação digital, tanto para empresas quanto marcas, começa de fato com a apropriação das tecnologias. Mas não significa que as tecnologias vão perdurar. Então, qual que é a rede social da moda? É o TikTok. Nada impede que a gente comece a experimentar o TikTok. Depois de um tempo, a gente precisa perceber se aquela ferramenta, ela de fato está sendo benéfica ou não. Será que eu estou deixando de fazer algumas coisas por conta da apropriação da tecnologia ou não? E na mesma linha, a gente percebe a importância que o comércio virtual teve, sobretudo nos tempos de pandemia. A comunicação por WhatsApp com pequenos e médios empresários, né, sobretudo do ramo de alimentação nos bairros, só foi possível por conta das tecnologias. Então, acho que o primeiro viés para a gente organizar a transformação digital é compreender que as tecnologias estão aí, que nós estamos aptos a utilizá-las e experimentá-las, mas vai ter que ter um momento, tem alguns autores que chamam de digital detox, em que a gente vai selecionar aquilo que de fato traz algum tipo de benefício. E isso também reflete na nossa transformação digital dentro da nossa carreira, dentro da nossa atividade profissional, né? Com a mesma preocupação. Eu posso, eventualmente, utilizar uma tecnologia que vai me trazer benefícios, e eu posso utilizar tecnologias que, eventualmente, vão complicar um pouco a minha produtividade. Então, pensar em transformação digital, no meu entendimento, né, o ponto de início é exatamente esse: selecionar as tecnologias que são favoráveis de acordo com os nossos objetivos específicos. Não, perfeito, Marcelo. Eu acho que essa seleção, né, eu digo que ela tem que ser um match perfeito, né, entre a tecnologia e aquilo que a pessoa, a marca, quer exponencializar, né? Porque eu não vou chegar lá no monte de rede social e tal, e WhatsApp, isso e aquilo, mas eu vou exponencializar o quê? Né? O que eu quero que a tecnologia jogue para o mundo, né? Porque até quando a gente fala de transformação digital de pessoas,
existe um conceito no digital, né, chamado hibridismo, que eu acho que combina muito com o nosso bate-papo aqui, que hibridismo é justamente essa teoria que diz que hoje o humano ele é híbrido, né? Nós estamos fragmentados digitalmente em vários lugares. Eu estou aqui falando com o Marcelo, batendo esse bate-papo, mas daqui a pouco o meu conteúdo foi agendado no Instagram, o meu conteúdo foi agendado no LinkedIn, no Twitter. Para aquelas pessoas que estão me vendo no Twitter, no Facebook, sei lá onde, eu estou lá postando. Mas na realidade eu, Rafael Físico, não estou lá postando, eu estou aqui. Então hoje, quando a gente fala de transformação digital, de marcas, de pessoas, a gente tem que olhar muito para esse ser híbrido, né? Que consegue estar em vários lugares de forma diferente. E se, como o Marcelo falou, usado de forma assertiva, né, e com os pezinhos no chão, isso é grandioso, né, gente? Isso é grandioso, porque você imagina, né, você consegue fazer a sua mensagem de marca, a sua entrega para o mundo, chegar para muita gente, para os lugares inimagináveis, né? Então, eu acho que quando nós falamos também de transformação digital, nós falamos sobre essa exponencialização da nossa mensagem, da nossa entrega do mundo, né? Eu acho que, de novo, para uma transformação digital ser efetiva, a minha entrega para o mundo, ela tem que estar aqui em match com as tecnologias, né? Eu não posso chegar e ocupar um monte de rede social, eu acho, inclusive, perda de tempo, sendo sincero, né? A pessoa começa a produzir um monte de conteúdo no Facebook, um monte de conteúdo no LinkedIn, um monte de conteúdo no Instagram, mas ela ainda não definiu aquela mensagem, aquele produto, aquele serviço que ela quer realmente potencializar. Então, eu digo que um dos fatores de pensar também a transformação digital, né, é um dos primeiros lugares aí o nosso posicionamento. O que lugarzinho a gente quer estar na mente das pessoas, na mente do consumidor, e daí, depois de criar esse posicionamento, eu ir para a parte tecnológica. Porque se eu chego já na parte tecnológica, sem eu entender qual é a minha entrega, né, eu não vai dar muito certo. É o que a gente costuma falar, eu digo a gente, né, o mercado, né, que conteúdo sem oferta, infelizmente, não vale de muita coisa, né? Você vai engajar um monte de gente, mas as pessoas não vão estar conectadas com aquilo que você vende, que é, de certa forma, alguns erros, né, que alguns influenciadores fazem. O influenciador está lá diariamente produzindo conteúdo, e quando vai vender, não vende nada. Por quê? Porque não preparou a sua audiência para aquela venda, né? Então, eu daria jogaria a bola para o Marcelo, e até te perguntando, Marcelo, você acredita nisso, que antes da tecnologia a gente precisa pensar no nosso posicionamento de marca mesmo, ou de certa forma, porque às vezes, né, o próprio uso da tecnologia às vezes nos faz pensar também nas nossas entregas, né? Então, como tu vê esse casamento aí? Rafael, eu acho que, na teoria, essa é a lógica, é a sequência lógica. Mas, na prática, a tecnologia nos envolve. Sem perceber, a gente está fazendo parte de um monte de grupo de WhatsApp, sem perceber, a gente está com um perfil criado no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc. e tal. E a gente esquece uma fronteira muito tênue entre o Marcelo Pessoa Física, que gosta de se divertir com os memes do Instagram, que gosta de acompanhar as notícias no Twitter, com o Marcelo consultor, que tem uma preocupação de criar uma autoridade através dos seus comentários. E isso, eu acho que é muito importante que as pessoas reflitam, principalmente quem faz parte do mercado de trabalho. As redes, algumas delas, e não é pela natureza da rede, mas a própria dinâmica das interações digitais demanda algum tipo de posicionamento, né? Então, eu preciso ser ágil. Não tem nenhuma teoria dizendo isso. Eu não preciso responder uma mensagem de WhatsApp em microsegundos, mas existe um código, né, ali implícito, que eu tenho que me esforçar. Então,
Esse é o cuidado que eu tenho que ter quando eu olho a minha transformação digital. Eu preciso ter disciplina para fazer com que a tecnologia não me atrapalhe, muito pelo contrário, que ela me favoreça. E aí, nesse sentido, imagina um momento que a gente está lá envolto em várias redes. Aí eu acho que entra essa pontuação muito legítima e importante que você traz. Eu preciso entender o que eu quero. O que eu quero fazer com o meu tempo através das minhas interações nas redes? Então eu vou ter um perfil no Instagram porque eu quero entretenimento. Eu vou ter um perfil no Facebook porque eu quero conversar com os meus amigos e meus familiares que estão lá. Eu vou ser muito seletivo criando grupos no WhatsApp porque eu sei que o WhatsApp pode me interromper ao longo do dia com mais frequência. E eu vou usar o LinkedIn para cuidar da minha marca pessoal no âmbito profissional. Eu acho que todo mundo vai passar por esse momento, né? E a base desse momento é o posicionamento. Eu tenho que entender o que me motiva, de que maneira eu quero que a minha comunicação aconteça, né? Porque como você bem pontuou, a gente está aqui conversando, capturando algumas imagens, áudio, e a gente não sabe aonde isso vai parar, né? E nesse sentido, e de novo eu reforço, né? A nossa participação nos ambientes digitais, como pessoas físicas, cidadãos que somos, e como profissionais inseridos no mercado de trabalho, a gente tem que trazer uma outra variável importante, que é o cuidado, a vigilância da forma como a gente se comunica. É muito, muito apaixonante algum debate que acontece no Twitter, no Instagram, etc. e tal. Parece que as pessoas são obrigadas a se posicionarem e, infelizmente, algumas pessoas rebatem o posicionamento de forma agressiva, utilizando palavras de baixo calão, desprezando diferenças, o contraditório, pensamentos distintos. Então, a gente não pode esquecer que tudo isso está ali, né? Eu sou um profissional, eu me comporto dentro da minha empresa de uma maneira, eu preciso alinhar os conteúdos que eu publico, que eu crio, ainda que despretensiosos, nas redes sociais das quais eu faço parte. Então, resumindo, né? Etapa inicial, sem dúvida alguma, posicionamento. Eu acho muito difícil ele acontecer de uma forma lógica, né? Porque a gente já está envolvido. Então, é importante refletir. É importante parar e parar sempre, em alguns momentos, com alguma frequência e olhar a nossa presença digital. Faz sentido continuar? Como é que eu quero me posicionar nessa ou naquela outra rede? E atentar, né, para o conteúdo que a gente fabrica, né, o conteúdo que a gente produz, porque ele, de alguma maneira, está consolidando a nossa marca pessoal, né, independente de estarmos ou não inseridos no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o ponto mais complexo da transformação digital na vida das pessoas, né? Para as marcas, me parece que está muito claro o caminho. Algumas fazem muito bem, outras ainda estão engatinhando, algumas se viram obrigadas a fazer, mas no âmbito pessoal é uma diferença bastante sutil, né? Porque a gente não tem obrigação de gerar resultado. Por outro lado, a gente está aí, imbuído de produção de conteúdo num ambiente que muitas vezes a gente não tem controle. Bacana, Marcelo. Você sabe que tem uma frase que diz o seguinte, né? Que falar tudo o que pensa nas redes sociais não é autenticidade, é descontrole, né? Então a gente tem que ter esse pensamento estratégico mesmo, né? E daí me faz pensar muito que como a transformação digital, quando a gente fala de pessoas, de vida, está ligada à questão da autoridade digital, né? Da autoridade digital profissional. Porque se a gente comentou ali que a transformação digital é exponencialização de mensagem, exponencialização da minha entrega ao mundo, velocidade que a minha entrega chega a mais pessoas, para as pessoas comprarem essa ideia, né, ser legítima, eu preciso aumentar a minha autoridade digital, né? Que é justamente o que vai gerar confiança nas pessoas comprarem dessa marca, né? Esses dias mesmo eu estava dando uma palestra para um conselho de nutricionistas, né? Era justamente sobre transformação digital. E daí as nutricionistas perguntaram, tá, Rafa, mas isso é muito lindo para e-commerce, mas como nós que trabalhamos com consulta, né? Que a pessoa tem que ligar para marcar nossa consulta, como é que a gente faz essa transformação digital?
E daí eu falei, nossa, a grande tendência hoje de transformação digital para profissionais é justamente até profissionais como ela, uma nutricionista, agilizar, transformar tecnologicamente esse processo da consulta, né? Hoje já existem softwares, por exemplo, que você coloca embedado ao site, que está lá a agenda de um profissional, seja ele da saúde ou não, né? Coloca lá a agenda do nutricionista, a consulta, sei lá, é R$350, a pessoa vê que o nutricionista tem aquela agenda, paga lá a consulta antes, né? E marca tudo digitalmente. E daí o pessoal da nutrição fala, nossa, sério que existe isso? Dá certo? Eu digo, gente, dá certo, mas se o profissional tiver uma boa presença digital, uma boa autoridade digital. Porque nós só vamos passar o cartão, né? Nós só vamos pagar o profissional digitalmente se ele deixa rastros na web de confiança. Se realmente, nossa, olha quantos depoimentos tem esse nutricionista, olha quantas pessoas já falaram bem desse nutricionista, então eu me sinto seguro de comprar ele digitalmente, né? Então eu costumo dizer que transformação digital, seja para pessoas ou seja para marcas, né? Desculpem, nós temos que, de certa forma, fazer com que a gente deixe o cliente nos comprar digitalmente, né? Porque eu acho que uma empresa ela não é 100% transformada digitalmente, nem uma pessoa, se ela não tem algo vendendo 24 horas, sabe? Eu acho que o grande lance da transformação digital é o ter, de certa forma, alguma entrega digital que as pessoas podem comprar quando elas quiserem. É justamente o que o Marcelo até falou no início, né? Da questão do tempo. É sábado, domingo, o meu consultório lá não está funcionando, mas um consumidor ele pode marcar uma consulta e pode passar o cartão e pagar no domingo, por que não? Para mim, isso assim, é o ápice da transformação digital, sabe? Quando uma empresa ou um profissional ela consegue gerar receita 24 horas por dia, né? E diante disso, a gente tem visto muitas marcas, e muitas marcas grandes, né, repensar suas entregas. Será que eu, quanto profissional, será que eu, quanto empresa, eu não posso fazer uma entrega digitalmente, ou um começo de compra digital? Porque daí eu creio que é o ápice, né, da transformação digital. Eu costumo dizer que é deixar as pessoas passarem o cartão, né, quando elas quiserem, e não simplesmente eu depender de um processo de vendas, né, truncado, como a gente ainda vê em alguns nichos. Então, Rafael, eu acho que esses aportes que você traz realmente deixam bastante evidente que a transformação digital ela parece ser mais tranquila de ser diagnosticada e colocada em prática nos mercados, né? Quando a gente envolve efetivamente algum tipo de troca, seja nas grandes empresas que têm budget, que fazem tudo mais, e nos profissionais autônomos, sobretudo, que precisam realmente da autoridade. Eu queria complementar, né, a importância desses profissionais, sejam eles autônomos que estão vendendo algum tipo de produto ou serviço, mas também os funcionários de empresas e a pessoa física, no geral, que está gravitando na rede, a importância de que as suas atitudes, os seus rastros digitais também fazem parte da transformação digital pela qual a gente está passando. Eu vou aproveitar o exemplo que você traz, né? Então, vamos supor, né? Eu acho que até os influenciadores digitais podem ser contemplados como exemplo. A gente vê muitos influenciadores de sucesso, porque tem uma quantidade de seguidores significativa, porque conhece as estratégias de marketing adequadas, essas pessoas criam conteúdos relevantes, falam sobre marcas, ganham autoridade, e aí um dia, na vida pessoal, elas cometem um deslize. Ou elas fazem um comentário sobre um determinado assunto polêmico que está na moda. E aí toda aquela construção, toda aquela autoridade desaparece.
é nesse sentido que eu queria também trazer essa reflexão importante, porque nós somos pessoas, né? Eu falo na rede social como consultor de marketing digital, como professor de marketing digital, mas eu também falo como Marcelo, que tem hobbies, que tem gostos, que tem posicionamentos ideológicos para um lado ou para o outro, que concorda com algumas causas específicas ou não, e esse cuidado a gente não pode esquecer. Ele faz parte, ele está imbuído na transformação digital, não tem como apartar, né? Então, de um lado, a gente vai ter um conjunto de ferramentas muito bacanas, voltadas para negócios, que vão nos ajudar a fazer essa transformação digital, vão nos ajudar a ser mais produtivos. Eu vejo equipes de venda aumentando produtividade porque conversam com os seus clientes, com os seus fornecedores através de várias tecnologias, mas a gente não pode esquecer que, paralelamente, existe uma vida pessoal que convive no mesmo ambiente. Essa é a questão importante para a gente olhar a transformação digital de uma forma completa na nossa vida, na minha compreensão, né? E aí passa exatamente como você comentou, pelo posicionamento e pela constituição de autoridade. E quando a gente fala de concretização de uma autoridade, criação de uma autoridade na rede, a gente está falando do conteúdo que a gente publica. Eu acompanho uma empresa num trabalho de consultoria só para trazer um case interessante sobre o clima organizacional, né? Então, é uma equipe de vendas que tinha dificuldade de utilizar o WhatsApp para efetivamente produzir resultados. E a gente entendeu que o WhatsApp era uma ferramenta que vinha sendo utilizado pela empresa sem nenhum tipo de critério, não tinha critério de horário, as pessoas se viam obrigadas a responder qualquer demanda a qualquer momento, e aquilo esse tipo de comportamento começou a gerar um certo desconforto dentro da equipe. E uma outra coisa interessante são os pares, né? As pessoas que a gente é obrigado a trabalhar em equipe dentro da empresa e que muitas vezes têm diferenças muito significativas entre nós, né? Seja por geração, né, da qual a gente pertence, que está diretamente relacionada com a nossa faixa etária, mas também com comportamentos. E aí uma coisa interessante que a gente compreendeu era o seguinte: tem muita gente que constrói o seu perfil nas redes sociais que é completamente diferente do que aquela pessoa é no dia a dia. Então, imagina, você olhar uma pessoa que na rede social se apresenta como uma pessoa, por exemplo, que defende o meio ambiente com unhas e dentes, critica ferozmente, mas ela trabalha do seu lado e, ao seu lado, você percebe que nas atitudes do dia a dia ela é diferente daquilo. Então, essa dissonância entre aquilo que a gente vende nas redes sociais e aquilo que a gente é no dia a dia, trazidos para o ambiente de trabalho, pode gerar relações conflituosas. E esse é mais um impacto da transformação digital. Por isso que eu gosto do seu discurso, quando você alerta para essa preocupação em relação ao conteúdo, em relação à autoridade. Ela vai talvez além, né? Eu preciso ter certeza de ser autêntico. Uma das maiores regras de conteúdo, né, que a gente estuda em marketing de conteúdo é a autenticidade do conteúdo. A gente precisa ser autêntico porque em algum momento da transformação digital das nossas vidas, a gente vai estar em confronto ou em vivência com as pessoas reais, né? É a mesma coisa que acontece quando a gente faz a experiência final de uma compra online, por exemplo, que pode ser fantástica, maravilhosa, deu tudo certo, funcionou direitinho, mas na hora que o produto chegou em casa, ele veio com defeito e aí é impossível trocar aquele produto dentro da empresa. É mais ou menos o mesmo exemplo e eu acho que é um tema importante para a gente olhar a transformação digital que está impactando os negócios e está impactando a nossa vida. E nós, como agentes, né, tanto no mercado de trabalho quanto na nossa vida pessoal, a gente tem um papel importante para lembrar nesse sentido. O que você acha? Marcelo, super ótima o que você falou e ao mesmo tempo complexo, né? Porque hoje se vende muito essa ideia da autenticidade, né? Que as pessoas elas devem ser autênticas, né? Ou antes da autenticidade, o propósito, né? E muitas pessoas elas ficam paralisadas, né? Eu conheço profissionais que ficam paralisadas. Ah, mas eu não sei o meu propósito profundo.
Ou pior ainda, não sou uma pessoa autêntica, né? O que eu faço para ser uma pessoa autêntica e ao mesmo tempo ser uma pessoa estratégica, né? Porque pegando o gancho na tua fala, não adianta autenticidade para autenticidade. Uma pessoa que fala o que quer, às vezes escuta o que não quer, e pelo contrário, né? Fecha muitas portas, né? Então, acho que é muito importante o pensamento de autenticidade com a estratégia também, né? E frente a isso, um primeiro momento, a pessoa entender, tem até um livro do Gil Giardelli, que é um professor muito bacana do digital também, que o título do livro dele, né, Você é o que compartilha, né? Você é o que compartilha. O livro dele é maravilhoso, mas o próprio título, né, dele já diz muita coisa. E o que o título diz, na realidade, né, gente? As pessoas, ou principalmente quem não nos conhece na web, né, não tá nem aí para o nosso histórico, ou quem nós somos na essência. As pessoas vão nos julgar pelo último post, né, pelo último post. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e eu acho que o cuidado maior, assim, é se aquilo que você está escrevendo vai ferir a outra pessoa de alguma forma, né? Eu acho que um limite, assim, que eu sempre trabalho com os meus alunos é, nossa, isso que você está escrevendo, por mais que tenha um posicionamento legal, ele não vai ferir alguma pessoa, porque eu acho que esses dias a gente estava refletindo, enfim, numa universidade sobre a cultura do cancelamento, né? E daí se chegou uma frase, né? Para não ser cancelado, seja uma pessoa minimamente boa, né? E o que é uma pessoa minimamente boa? Uma pessoa que se preocupa com o outro. Então, eu acho que a autenticidade, de certa forma, é você agregar algo de valor à vida do outro do teu jeito, com a tua história. É você unir a tua história, os teus erros, os teus acertos no teu conteúdo. Isso gera uma autoridade, uma autenticidade muito legal, né? Então, ao invés de eu simplesmente dar uma dica disso ou daquilo, eu vou mostrar como eu pratiquei isso e aquilo, como eu coloco isso em prática na minha vida, no meu negócio, né? Como eu lido com isso, o que eu acho disso, que erros eu já errei nisso, né? Isso torna uma pessoa autêntica quando ela traz, de certa forma, a sua história. Aliás, não tem coisa mais poderosa, né? Que é justamente a disciplina de storytelling, né? A gente unir um conhecimento de marca, né? Seja pessoal ou corporativa, com a história daquela marca, né? Isso humaniza, engaja de uma forma muito forte. Segundo momento, tá, mas isso ok, engaja, mas engajamento pelo engajamento, ok, vai de certa forma refletir lá na frente os valores da minha empresa, os valores da minha marca, ou até, por que não, aquilo que eu estou vendendo, né, porque é preciso também. E em terceiro momento, olhar para essas duas coisas, ok, a minha mensagem está autêntica, ok, tem a ver com os meus valores, isso fere alguém? Eu acho que no momento que fere alguém, sabe? Eu acho que é o momento de repensar a mensagem. E sempre, né? Eu sei que o Marcelo é muito ligado e, enfim, concordo plenamente no feedback do consumidor, né? Muitas vezes mostrar antes aquela comunicação para uma pessoa que esteja ligada naquilo, né? Essa semana mesmo eu gravei outro podcast aqui com o Solocast, com a professora Mariana, ela falou muito disso, né? No Dia da Mulher, queriam fazer na empresa dela um card no Dia da Mulher, mas tinha 35 homens trabalhando, só 2 mulheres, e as mulheres nem puderam opinar sobre o card do Dia da Mulher, né? Então não tem chance de algo dar certo, de ser autêntico, quando aquilo não é a realidade vivida, né? O digital, na realidade, ele vai potencializar aquilo que é bom ou ruim. Se aquilo que você está publicando é bom, vai potencializar melhor ainda. Se é ruim, para o pior ainda, né? Então, de novo, lembrar do título do livro de Gil Giardelli, você é o que compartilha. Cada postagem que você publica, né, é uma forma de estar na lembrança do outro. E daí, sempre lembrar o seguinte, não seja lembrado à toa. Como que eu quero estar na lembrança do outro?
por menos seguidores que você tenha, alguém vai ler a tua mensagem. Na internet, o engajamento tá péssimo, tá péssimo. Mas no mínimo 10, 20 pessoas vão ler aquele post. Como que você vai estar na mente daquelas pessoas? O que as pessoas vão pensar ao ler aquilo, né? Fazer essa reflexão, e eu diria assim, ó, não seja lembrado à toa, né? E o bacana, né, que ouvindo essa sua última fala me fez lembrar que não existe uma regra, não existe um código de conduta que seja certo ou errado. Então, quando a gente pensa em termos de transformação digital, a gente tem que lembrar que o protagonismo é nosso. Então, em nenhum lugar está escrito que a gente tem que tomar uma posição sobre uma determinada postagem, né? Embora a gente seja cobrado. Pô, o cara não falou nada, ele está em cima do muro, ele não quer se indispor. De forma alguma, tem algumas temáticas que eu não me sinto à vontade de comentar, nem a favor ou contra. Mas naquelas em que, eventualmente, a gente enquanto marca, se sinta, né, empenhado em fazer algum tipo de comentário, que esse comentário seja autêntico. O exemplo que você deu do Dia da Mulher é emblemático, né? E não é só no Dia da Mulher, a gente consegue ver isso em várias outras situações, né? Um outro aspecto importante que faz parte da transformação digital da nossa vida, né? Como a gente já comentou, são os próprios mensageiros. Não tem regra, não tem exigência que você tem que responder em pouco tempo, né? Ah, mas a pessoa do outro lado vai achar que ela vai ver que eu vi, mas não respondi. Ok, a tecnologia permite isso. Eu consigo ver que a mensagem que eu mandei para você foi lida, mas você não respondeu por N razões. Porque senão a gente entra numa paranoia e sabe quem é sacrificado? O nosso tempo, o tempo útil, o tempo de construção efetivamente de produtividade, de alguma coisa que vale a pena, né? Eu resumiria a questão da transformação digital em dois aspectos que para mim são muito latentes, né? A necessidade da transformação digital nas empresas, porque, e não falo especificamente da questão da pandemia, mas é natural que as tecnologias fazem parte do dia a dia das pessoas com mais ênfase, então os negócios cada vez mais precisam ser digitais. Quem diria que a telemedicina estaria sendo utilizada com tanto empenho? Quem diria que o Conselho Regional de Medicina alteraria uma cláusula para permitir que os médicos fizessem algumas consultas à distância? Foi o momento, foi a necessidade. Então, a transformação digital em empresas, em marcas, para mim, segue uma cartilha do que é bom, do que não é bom, do que funciona, do que não funciona, que é só colocar em prática. Agora, a transformação digital que chega na nossa vida pessoal e na nossa vida enquanto inseridos no mercado de trabalho, seja como prestadores de serviços ou seja como funcionários de uma marca, essa ainda é bastante complexa para algumas pessoas, né? Porque não existe uma regra, não existe uma cartilha, não existe o certo ou errado, existe um ser humano motivado pelas tecnologias, cada vez mais eu quero conhecer mais tecnologias, aquele sentimento de que eu estou perdendo alguma informação importante, então a todo momento a gente entra no Twitter, entra no Instagram para ver se tem alguma notícia que a gente não viu. Isso só nós, enquanto protagonistas, conseguiremos resolver, né? E isso faz parte do processo de adoção da tecnologia, de utilização da tecnologia, de percepção se a tecnologia está ou não a nosso favor e da continuidade dela. Eu gosto muito, vários exemplos que aconteceram durante a pandemia, mas uma matéria que eu li sobre o aumento do uso de tecnologias de transmissão à distância, né, de videochamadas, no pessoal de idade avançada, né, que são aqueles que precisavam ficar isolados e queriam conversar com os netos, com os filhos, com os outros familiares. Então, o pessoal da terceira idade, da quarta idade, da idade mais avançada lá, utilizando tecnologias. É uma transformação digital, faz parte agora do dia a dia deles, né? Talvez continue, talvez seja substituída, talvez volte para uma situação anterior. Mas falar sobre transformação digital na nossa vida pessoal envolve tudo isso, né? E é um tema que não tem fim. Não, exato, Marcelo, mas me faz lembrar de algo que eu acredito muito, né?
que são os contratos, né? Eu sempre digo, gente, faça um contrato para tudo, inclusive para o seu formato de relacionamento, né? Então, eu digo que as crises, elas começam por falta de contrato. Quando eu não sei o que esperar do outro, né, me gera expectativa não cumprida, frustração. Então, eu sempre faço esse exercício, né, com a empresa, com o profissional, enfim, quando pensa em transformação digital, pensar nos seus limites, né? O Marcelo falou bastante ali do atendimento. Você vai atender em um dia, ok, deixe claro isso, deixe claro, e por mais que você queira, né, ser um super-herói, não dá. Então, se você consegue atender bem as pessoas em até um dia, deixe de certa forma isso aparente, em até um dia atenderemos. Ou daqui a pouco também, né, que é uma coisa que eu acho muito interessante, que às vezes, aumentando demanda, aumenta pessoal, né? Então, quando a gente fala de transformação digital, vem muito em voga, né, a questão do trocar pessoas por robôs, por chats, né, por chatbot, por uma série de coisas. E sim, chatbots são maravilhosos. Agora está uma grande tendência agora, por exemplo, das assistentes virtuais. O que são as assistentes virtuais, né? Não só as assistentes virtuais mesmo, né? Como a Bia lá do Bradesco, né? Inteligência artificial, mas pessoas, né? Que são muitas vezes secretárias, né? Que migraram como é que se diz, do atendimento presencial, do atender o telefone, estão atendendo o WhatsApp de influenciadores, de profissionais, de advogados, de médicos, né? Então surgiram novas profissões também nessa transformação digital, e quem conseguir surfar nisso cresce muito, né? Eu tenho um amigo meu que acaba de criar, inclusive, uma empresa de assistentes virtuais, né? Mas assistentes virtuais humanizadas. Ou seja, né, ele vende para profissionais o atendimento. Médicos, enfim, advogados, vários profissionais que não querem se envolver com esse atendimento, né, via redes sociais. Só que o atendimento hoje em rede social, o direct do Instagram, o direct do Facebook, o direct da mensagem do Instagram no WhatsApp, é onde está o cliente hoje, né? Esse cliente transformado digitalmente, dependente da idade, ele prefere hoje esse atendimento via redes sociais e aplicativos de mensagem, né? Então, preciso estar preparado tecnologicamente ou humanamente preparado, né? Então, é muito interessante que até a Marta Gabriel, né, tem um livro muito legal, Eu, Você e os Robôs, que ela diz para não ser substituído pelo robô, não seja um deles, né? Então, a transformação digital está muito ligada a esse autoconhecimento e o conhecimento daquilo que está ao redor, de tendências, de novas demandas, continuamente, né? Hoje, o Marcelo sabe bem disso, né? Quem trabalha com digital, o estudo é diário, diário. Os algoritmos, as ferramentas de anúncio mudam sem exagero, diariamente, né? Eu cansei de dar aula, né? Enfim, de redes sociais, e chegar na aula, abrir lá o gerenciador do Facebook e está totalmente diferente, né? Então, não estou dizendo que todos os profissionais, nós trabalhamos com o digital, essa a nossa realidade, né? Agora, qualquer profissional, seja um médico, seja um advogado, ele precisa acelerar esse aprendizado. A transformação digital tem muito a ver com a aceleração do aprendizado. Eu preciso aprender de forma mais rápida, porque se eu não me adapto rapidamente, eu vou sempre perder a oportunidade. Mas daí, jogando para o Marcelo, tem muito assim, muita gente não concorda que eu digo com essa minha teoria, mas enfim, é uma coisa que eu acredito muito. Tudo no final é pessoal, entendeu? Eu não vou conseguir conviver com uma tecnologia que não combine comigo, entendeu? Ou que não tem a ver com aquilo que... Resumindo, tem muito software de produtividade que já tirou a minha produtividade, entendeu?
falando algo bem pessoal mesmo, né? Ah, aquele software promete lá gestão de equipe, gestão de marketing. E daí você vai ver que, nossa, no final das contas, você ficou lá tanto tempo tentando entender aquele software, ou tentando achar, entrar numa onda que parece que todo mundo está falando, que tu perde tempo naquilo. Então, já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu contigo, Marcelo, de aderir a uma tecnologia e depois ver, não, ok, pode ser bom para os outros, mas para mim isso, por mais altamente tecnológico, para mim não está servindo. Então, acho que os nãos na transformação digital são muito importantes também. Eu entender da minha realidade, entender de quem eu sou, para onde eu quero ir, e quais as tecnologias realmente vão me fazer chegar até lá. E às vezes o não acelera processo. O não acelera processo. Sem dúvida alguma, e eu constantemente faço essa revisão, né, da minha presença digital. E já abri mão de muitos ambientes porque eles não agregavam, eles tomavam meu tempo, não traziam nenhum tipo de benefício no meu dia a dia, nem mesmo no aspecto de entretenimento e tudo mais. Eu costumo dizer, né, que o consumidor, né, na denominação do Toffler, que depois foi ser ressignificada sobre o prosumer, né, o produtor de conteúdo, atualmente ele é um profissional. E cabe a cada um de nós tentar entender aquilo que é mais viável. Então, por exemplo, eu tenho um lugar especificamente onde eu pesquiso a programação de cinemas da minha cidade. Tem um outro lugar onde eu me informo sobre condições do tempo. Mas já teve um momento lá atrás em que eu pesquisava isso em vários lugares. Então, é o protagonismo nosso enquanto usuários das tecnologias, em algum momento, entender se a tecnologia é favorável ou não é favorável, sem dúvida alguma. E quando a gente traz a questão da transformação digital, que ela é pilotada por pessoas, concordo completamente com você, ao final são pessoas, né? Quem programa o algoritmo é um ser humano, quem programa o robô é um ser humano. A gente precisa também lembrar da questão dos paradigmas, né? Então, muitas vezes a gente vem com alguns preconceitos estabelecidos sobre alguns temas relacionados com o digital que impedem o avanço. E se nós temos uma posição de decisão dentro da empresa, como gestores, por exemplo, isso pode ser muito prejudicial, né? Vou voltar no exemplo da telemedicina. Existem médicos que são contrários totalmente, mas existem médicos que enxergam a telemedicina como uma possibilidade de ganhos para o paciente e para o médico. Algumas pesquisas com pacientes demonstram que os pacientes acham uma boa, principalmente em algumas situações, né? Sabe aquela consulta em que você vai no médico só para levar os exames e ele te dá uma receita de um medicamento? Poxa vida, aquilo pode ser feito à distância. Economiza uma ida, né? E a receita pode vir eletrônica e as farmácias passam a aceitar as receitas eletrônicas. Essa é uma modificação de processo, essa é uma transformação, mas que ela começou lá atrás, com um preconceito ou um paradigma, ou seja, aquele grupo de médicos que é contrário não deve estar fazendo as suas consultas através da telemedicina, pode estar perdendo oportunidades de negócios, né? E aí tem várias temáticas, né? Por exemplo, a gente estuda bastante a utilização, a publicidade em jogos digitais. Tem gestores que têm um preconceito a respeito dos jogos digitais, achando que os jogos digitais fomentam a violência. Então, eles não contemplam no planejamento de marketing a utilização de jogos digitais para conversar com seus públicos. Só que o público daquela empresa, por exemplo, daquela marca, ele é um público que joga, que utiliza os jogos para se comunicar. E seria importantíssimo dentro de um planejamento de marketing que os jogos fizessem parte. Ou seja, a transformação digital, ela é emperrada, ela encontra barreiras nas pessoas por conta dos paradigmas que elas têm. Home office é um outro exemplo. Quantas e quantas pessoas no começo da pandemia diziam: mas não vai dar certo, não dá, as reuniões têm que ser presenciais, e hoje em dia conseguem conduzir as reuniões à distância. Na própria educação, quantos e quantos educadores e alunos diziam: não dá para ter uma aula à distância, e hoje entendem que é possível um modelo híbrido, por exemplo. Então, eu acho que
talvez caminhando aqui para um encerramento, é bacana esse seu lembrete, e eu gostaria de complementar nesse sentido, né? O humano faz parte da transformação digital, que ela é apoiada nas tecnologias, porque ele programa, porque ele insere e porque ele escolhe efetivamente que caminhos tomar. Quando essa decisão ela é uma decisão espontânea, porque está me afetando positivo ou negativamente, eu abro mão de uma determinada rede e passo a usar outra, por exemplo, é menos traumático do que no caso de uma marca que não realiza a transformação digital por preconceitos ou por paradigmas com relação à maneira como atua no dia a dia sem o uso das tecnologias. Não concordo, Marcelo, é olhar com o olhar do outro, né? Exatamente. Do outro. É aquela velha frase, né? Tipo, eu passo na rua cada dia para ir para o trabalho e vejo vários outdoors, e a minha realidade é muito mais olhar para o outdoor do que para os jogos digitais, como você falou, e eu acho que todo mundo está investindo em outdoor ainda, né? Quem já não teve, né? Quem trabalha com a gente é um cliente que ainda... Não que o outdoor não funcione ainda, mas que enxerga muito o marketing com a visão deles, né? Eu acho que excelente o bate-papo, Marcelo. Eu acho que a minha mensagem final, né, de transformação digital é que marcas viram pessoas e pessoas viram marcas, né? A gente está falando aqui de transformação digital para a vida. Então, se você quer, de certa forma, criar vínculos digitais, expandir seu repertório digital ou a viralização da sua marca no digital, da sua marca pessoal, você tem que começar a se enxergar como uma marca mesmo, né? E como uma marca híbrida, que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, conversando com pessoas ao mesmo tempo. Esse é o grande poder da transformação digital, né? Eu ganhar vários, entre aspas, corpos digitais, né? E tudo depende, de novo, né, gente? De um planejamento, de um foco e de tecnologia. Tecnologia, ou muitas vezes ajuda humana mesmo, né? Humana mesmo, e nunca perder de vista que o novo amanhã é mais novo. Então, transformação digital, eu sempre brinco, né? Comemore tudo, comemore sempre, mas rápido, que amanhã tem algo novo para conquistar, tem algo novo para aprender. E esse eu acho que é o grande elo, né, das marcas, das pessoas que conseguem realmente criar uma transformação digital nas suas vidas, né? Se adaptar, evoluir rapidamente, né? E de certa forma, não corrigindo o que eu falei, mas eu falei que tudo é meio pessoal, mas o Marcelo falou corretamente. Quando eu falo isso, né, é no sentido, eu tenho que enxergar aquilo que é bom para mim, mas como é bom para mim como consumidor daquela tecnologia. Agora, quando a gente fala de empresa, de marca, com certeza, né, eu não posso fazer as minhas escolhas baseadas só no meu olhar, né? Então, olhar com o olhar do outro é essencial. Muito obrigado, Marcelo, aí pelo bate-papo, né? E gostaria de contar para as pessoas que ficaram até aqui nos ouvindo, nos assistindo, que a gente acabou de lançar um curso de transformação digital para a vida e para os negócios na plataforma Solution, né, onde vocês vão ter quase 6 horas de conteúdo lá, né, onde a gente explica esse passo a passo que tem que ser refletido, né, e feito para pessoas e para empresas realmente conquistarem essa tão sonhada transformação digital. Rafael, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e deixo uma provocação, né, baseado no estudo do professor Mark Prensky, que cunhou os termos nativos e imigrantes digitais, sendo os imigrantes aqueles que nasceram num mundo não digital e tiveram que se adaptar para o digital, e os nativos digitais como sendo aqueles que já nasceram inseridos no mundo de tecnologias digitais. E a dinâmica que nós vivenciamos hoje
é que a maior parte dos produtos que nós consumimos, produtos digitais, foram criados por imigrantes como nós. A grande transformação digital ainda deve acontecer. Por quê? Ela acontece no momento em que os nativos começam a criar produtos para nativos. Então, a gente vai esperar nos próximos anos grandes rupturas, grandes mudanças, e não se fala de anos a perder de vista. A gente está falando nos próximos 5 anos, no máximo 10 anos, uma completa transformação de tudo isso que a gente tem hoje à disposição. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela participação de todos também. Até o próximo. Muito, muito obrigada. Já falei no outro episódio, reforço aqui que para a gente é um orgulho ter professores tão excepcionais, com conteúdos maravilhosos e também essa troca entre vocês. O professor Rafael comentou sobre a gente aprender algo novo a cada dia. Eu tenho certeza que o nosso algo novo hoje foram vocês. Obrigada pela participação. E vocês estão nos assistindo, 10% de desconto nos cursos de marketing digital, transformação digital, LinkedIn e também autoridade digital com o cupom Solution10. Até mais.